Então tá, vamos começar a colocar na presença do Senhor e pedindo que Deus direcione nesse estudo. É um estudo, como eu disse antes, bastante complexo, não porque o assunto em si seja um assunto erudito, complexo, porque na verdade é um assunto bastante prático, mas porque tudo que envolve esse assunto é maior do que a nossa capacidade intelectual, capacidade de compreensão. Porque se você fala de sofrimento cristão e associa isso a Deus, isso se torna uma conversa teológica, né? Não é uma conversa simplesmente sobre sofrimento, mas é uma conversa a respeito de como Deus fica, como ele existe, como ele é o que é em face a tudo isso. Porque a primeira impressão é que existem coisas que são irreconciliáveis, né? Se Deus é o que ele é, como que existe sofrimento no mundo? A nossa mente muito pequena, e principalmente numa mente que olha o mundo a partir de si próprio, né? Essas duas coisas parecem não se encaixar, né? E é interessante a gente entender isso, que essa questão só acontece na nossa cabeça porque a gente enxerga o mundo a partir de nós. Se fôssemos capazes de olhar para as coisas a partir de Deus, com os olhos de Deus, com a mente de Deus, nós entenderíamos que isso não é um problema. Para Deus, isso não é um problema. Tudo se encaixa perfeitamente naquilo que Ele é e naquilo que Ele faz. Só que a gente não consegue compreender, como uma criança que não consegue compreender muitas coisas que os seus pais fazem, né? Então, tem a ver com a visão, a ótica que a gente olha o problema e a capacidade daquele que está olhando o problema, que somos nós. Dos nossos dois estudos que nós tivemos, duas coisas que eu quero que a gente não esqueça. A primeira é que Deus é Deus em todas as circunstâncias, ele é soberano sobre todas as coisas. O nosso Deus é um Deus de providência e, portanto, todas as coisas estão debaixo do governo último dele. Ele criou todas as coisas, ele sustenta todas as coisas, ele dirige todas as coisas para o seu bom propósito. Então, nada escapa à providência de Deus e, se nada escapa, inclusive o sofrimento. O sofrimento não é um ser autoexistente que funciona, que existe a parte de Deus, que esteja à revelia do governo dele, de maneira nenhuma. Tudo está debaixo do governo de Deus. Essa é primeiro ponto aqui que a gente viu no primeiro estudo. No segundo estudo, nós começamos a entender como que funciona essa questão do sofrimento com atributos de Deus, como com o caráter, características de Deus, como, por exemplo, a onipotência, que foi o que nós vimos na semana passada, né? Que o fato do sofrimento existir não quer dizer que Deus não seja onipotente, né? Que é a dúvida de muitas pessoas. Se Deus existe, por que ele não acaba? Ele não pode acabar com o sofrimento? Né? E essa pergunta ela tem uma resposta dupla. Deus pode acabar com todo o sofrimento do mundo, Deus pode acabar principalmente com todo o sofrimento do cristão? E a resposta é, ele pode, mas não é possível. Como assim pode, mas não é possível? Se você for olhar a palavra pode pelo sentido de poder, ele tem poder para acabar com todo o sofrimento, e principalmente com o sofrimento cristão? Sim, tanto é que ele vai fazer isso no último dia, todo sofrimento cristão vai acabar. Mas é possível que ele faça? Não é possível. Se a palavra poder tem a ideia de possibilidade, aí não é possível. Por que não é possível que Deus acabe com todo o sofrimento? Por que não é possível que Deus impeça que o crente sofra? Porque não foi assim que ele planejou. Não é possível porque esse não é o seu plano, o plano bom, o seu plano perfeito, né? Não é assim que Deus planejou o mundo.
Então é por isso que o poder de Deus não vai fazer essa coisa acontecer, né? Então esta é a grande questão. Nós vamos orar para iniciar o nosso estudo. Nós só demos uma recapitulada enquanto os irmãos estavam chegando, para a gente ir adiantar. Eu não vou ler um texto agora, porque a gente vai lendo a partir do decorrer do estudo. Então, nós vamos orar para iniciarmos. Coloca a sua vida nas mãos do Senhor. Peça que Deus dê clareza para entender a vontade dEle e a palavra dEle nesse assunto tão complexo, mas que possa alcançar o seu coração, sua mente e até mesmo gerar dúvidas para que você tenha mais assuntos para pesquisar e para estudar. Porque quanto mais dúvidas a gente tem, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. Não é? Vamos orar então. Pai, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado por estarmos reunidos aqui com os nossos irmãos, estudando a Tua palavra, buscando o entendimento do Senhor numa questão que é tão complexa para nós, embora não seja para o Senhor. É até mesmo antagônica, divergente na nossa mente. Mas não é na mente do Senhor. Então, nós nos curvamos diante do Senhor e clamamos que o Teu Santo Espírito venha abrir a nossa mente, o nosso coração, aplicar a Tua palavra às nossas vidas, nos iluminar, para que a nossa inteligência, a nossa capacidade possa abarcar, ó Pai, aquilo que o Senhor quer nos ensinar e que isso possa ser não apenas um aprendizado, mas que seja verdades que estruturam a nossa vida, principalmente quando o sofrimento nos acometer. Que essas verdades possam nos sustentar e nos dar segurança e paz nesses momentos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu não sei se essa expressão, se essa frase, oração, era comum antes, mas eu vi a primeira vez no filme Deus Não Está Morto, e depois eu vi várias vezes a expressão Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Eu vi isso pela primeira vez no filme Deus Não Está Morto. Eu não sei se essa já era usado isso antes, mas foi a partir dali que eu prestei atenção nessa frase e eu tenho ouvido com frequência. E essa expressão, essa oração é uma oração muito forte, porque ele está dizendo que Deus é bom o tempo todo. E não existe um momento sequer em que Deus não esteja sendo bom. Não existe um instante da existência, dos acontecimentos da vida, em que Deus não esteja sendo bom. Não é? Isso significa que, inclusive quando estamos sofrendo, Deus está sendo bom. É muita coragem afirmar isso. Né? Deus é bom o tempo todo. Mesmo quando as coisas ruins acontecem, Deus é bom. Mas isso não é tanto uma novidade, porque quando a gente era criança, e a Sueli lembra disso no século passado, quando ela era criança, e até hoje as crianças cantam uma música que diz assim: Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, seguro estou, com Ele eu vou, Deus é bom para mim. É uma letra tão simples, né? Uma letra infantil, mas uma verdade tão grande que está dizendo: Deus é bom para mim, Deus é bom. E isso me traz segurança, porque ele diz: seguro estou e com Ele eu vou, porque Deus é bom para mim. E aí, quando a gente está cantando quando é criança, isso é muito legal, lá na escola dominical é muito legal, mas cantar isso quando a gente está sofrendo, né? Aí a dor tá, aí você diz, Deus é bom para mim, então seguro eu estou e com Ele eu vou. Né? Então eu tenho segurança agora, nesse momento de dor, porque Deus está sendo bom para mim. E aí, para a gente fazer uma música mais moderna, a música Ousado Amor, ela continua declarando a mesma coisa quando ele diz assim: Deus tem sido bom, tão bom para mim. E o tem sido dá a ideia de algo constante, de continuidade. Né? Deus está sempre sendo bom para mim. Sempre. Ele tem sido. O tempo todo ele tem sido. Para a gente
não deixar o nosso hinário de fora, o hino número 33 fala assim: ao Deus de amor e de imensa bondade. E a expressão, a palavra imensa, significa aquilo que é impossível de se medir, é algo desmedido, ilimitado. Deus que tem um amor ilimitado, um amor que não pode ser medido. Então, essas são expressões que de fato, são declarações da nossa fé, verdade? Nós cremos nisso. Nós cremos que Deus está sendo bom para mim, Deus está sendo bom para você. Ele constantemente está sendo bom. Em todas as suas atitudes, ele está sendo bom. E que essa bondade dele é imensa, é incontável, não pode ser medida, não tem padrão. Né? E ele está sendo bom o tempo todo. E a gente crê nisto, porque a Bíblia afirma isso. Em Salmos 136, versículo 1, Salmo 136, versículo 1, o salmista diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E isso é um paralelismo no Salmo, paralelismo poético nos Salmos. E quando ele fala Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, o salmista está dizendo que tanto a bondade como a misericórdia de Deus duram para sempre. Né? O tempo todo Deus é bom. É a mesma expressão, dita de uma outra maneira. Lá em Zacarias... Oi, Mário? Tem um louvor, pastor, que chama Ele Continua Sendo Bom, do Paulo Ele César. continua sendo bom, boa, não lembrei disso. Né? Fala, ele não é obrigado a dizer sim. Em qualquer situação, ele continua sendo bom. Né? Eu tinha esquecido desse, também a mais pura verdade, e uma expressão muito forte para a gente dizer. Né? Ele continua sendo bom, independente das coisas que aconteçam, Deus continua sendo bom. Né? Então, todas essas músicas que a gente canta, elas estão dentro desse versículo, entre outros. Né? A bondade de Deus dura para sempre. Ou seja, ela é perene. Não é que apenas que ela nunca acaba, mas é que ela sempre continua. Né? Zacarias, capítulo 9, versículo 17. Zacarias 9, 17. O profeta diz assim: pois quão grande é a sua bondade, pois quão grande é a sua bondade. E o quão grande diz a mesma coisa que a gente canta no hino 33 do nosso hinário, né? Imensa bondade. A expressão é a mesma, com outras palavras. Imensa bondade. Quão grande é a bondade do Senhor. Aquela música de criança, a gente pode basear ela em Naum, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: o Senhor é bom, ele é fortaleza no dia da angústia, e conhece aqueles que nele se refugiam. Então, Deus é bom para mim, eu estou seguro, porque Ele é a minha fortaleza. A bondade de Deus, não é só que Deus é a fortaleza, ou o poder de Deus é a fortaleza, mas a bondade de Deus é fortaleza no dia da angústia. Ou seja, Naum o quê, ô pastor? Repete a referência, por favor. Naum, capítulo 1, versículo 7. Naum 1,7, um profeta menor. Então, quando Naum diz que Deus é bom e ele é a fortaleza, ele está dizendo que a bondade de Deus é a fortaleza no dia da angústia. Ou seja, eu estou sofrendo e eu sou fortalecido com a bondade de Deus no meio do sofrimento, mesmo que ainda eu continue sofrendo. Né? E só para encerrar os textos, Jesus disse lá em Marcos, capítulo 10, versículo 18. Marcos 10, 18, ele diz assim: por que você me chama bom? Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser é Deus. Somente Deus é bom. Não existe pessoas boas, não é isso que Jesus está dizendo. Está dizendo que a bondade, na sua concepção, só pode ser encontrada em Deus. Né? Existem pessoas boas, existem coisas boas, mas isso não é nada, isso não é o bem supremo.
né? O bom, em todo o seu ideal de bondade, você só pode encontrar em Deus. Então, isso é uma verdade, né? Nós cremos que Deus é bom, mas o que significa isso? O que significa bondade de Deus? Quando nós afirmamos que Deus é bom, o que nós estamos falando? Queria que os irmãos me respondessem. 1, 2, 3 e já. Não tem problema responder errado. Eu acho que a bondade de Deus é algo da essência dele, é a própria natureza de Deus, né? Enquanto que nos homens a bondade é uma bondade dada por Deus, comunicada a Deus. Certo. Então os homens são bons e maus, né? Em determinadas situações e momentos, mas Deus, porque a sua essência é boa, ele é bom o tempo todo. E quando ele criou as coisas, por causa da sua bondade, que é uma essência dele mesmo, todas as coisas que ele fez, ele declarou que tudo era bom. Amém. Então, a bondade nasce em Deus, né? Essa mulher é boa, né? O que mais? Quer falar a respeito da bondade de Deus? O que significa? Porque a palavra bondade é uma palavra difícil de explicar, né? Você vai definir bondade, você acaba definindo com a própria palavra, né? O que é bom? Bom é uma coisa boa. Quem mais quer falar a respeito da bondade de Deus? Sim, Mari. Bondade, porque quando a gente vai... Ô, pastor. Agora um pouquinho que a Mari está falando, Tia Neide, depois a senhora fala. Mas eu já estava falando, tudo bem. Pode deixar ela falar. Não, Mariana, fala, meu amor. Fala, Mariana. Tá. Não, pastor. Fala, Mariana. Fala, bondade seria mais no sentido de atributo mesmo de Deus. É a bondade não na bondade do sentido humano, que a gente coloca bondade na dualidade entre mal e bom. Acho que é muito mais do que ser dentro da nossa moral, enquanto humanos, enquanto cristãos, e até quem não é cristão tem uma moral, que a gente sabe que vem do cristianismo. Mas é mais que isso. Deus, esse é um atributo dele, é uma das coisas que ele é. Seria isso, eu creio. Mas fala, Tia Neide. Bom, pai. Sim, Tia Neide. Tia Neide. A senhora fechou o microfone, Tia Neide. Tá certo. Isso. Eu entendo, pastor, que a bondade de Deus ela é infinita, é eterna. Isso. E a bondade nossa, do homem, normalmente ela traz algum interesse, às vezes a pessoa fica chateada, às vezes a pessoa fica aborrecida. Então, é passageira. Eu entendo assim. Ela é imperfeita, né, Tia Neide? E a de Deus é imensurável, é essencial. A essência da bondade é de Deus, está em Deus. Isso mesmo. E não está em nós. Amém. Alguém mais? Vamos pensar primeiro no significado da palavra bondade. Se você olha no dicionário, bondade ele tem o sentido dessa palavra, o significado dela tem pelo menos 2 sentidos, né? O primeiro é que bom é aquilo que tem qualidades esperadas na sua natureza ou função. Por exemplo, ela é aquilo que você espera que ela seja. Você assiste um filme de comédia, por exemplo. Se você assistiu um filme de comédia, você riu muito, né? Ele te divertiu, você diz, esse filme é bom. Ou seja, ele tem a qualidade daquilo que se espera dele. Quando você fala, uma professora é boa, o que você quer dizer? É que na tarefa dela de ensinar, ela tem todas as qualidades e alcança aquilo que você espera de um bom professor, de uma boa professora. Aquela professora é boa, ela me ensinou, realmente eu aprendi, nunca mais esqueci. Esse é um aspecto da palavra bondade, aquilo que alcança as qualidades esperadas dela. Todo significado, tem outro sentido desse significado, tem a ver com aquilo que é
caridoso, que é misericordioso, que é bondoso. Quando você diz assim, Gandhi foi um homem bom, significa que ele era uma pessoa caridosa, bondosa, fazia o bem, né? Então tem esses dois sentidos. Tem um primeiro sentido, tem a ver com perfeição, aquilo que cumpre todos os pré-requisitos daquilo que você espera. Assistir um filme bom, ele foi um filme que cumpriu aquilo que você esperava dele. E, por outro lado, tem a ver com aquela gentileza de agir, com a capacidade de você ser uma pessoa bondosa, né? Então, quando a gente declara que Deus é bom, nós estamos falando que, primeiramente, Ele é perfeito. Deus é bom porque Ele é tudo, Ele corresponde, tudo nele corresponde àquilo que um Deus tem que ser, né? Ele é o Deus, o único Deus que existe e o Deus que compreende tudo que uma divindade deve ter. Ele é perfeito. E, no segundo sentido, quando a gente fala que Deus é bom, a gente fala que Ele é bondoso, que Ele é caridoso, que Ele é misericordioso, que Ele é gentil, que Ele faz o bem, né? Isso significa que Ele também é bom. Então, isso significa que Deus, o tempo todo, Ele é perfeito, o tempo todo, Ele é bondoso e mais, que o tempo todo Ele age, né, com perfeição e bondade, né? Todas as atitudes dele é para o bem, exclusivamente para o bem e eternamente para o bem. Então é isso que significa a bondade de Deus, né? Tem a ver com aquilo que ele é e aquilo que ele faz. Deus não pode ser bom e agir de maneira ruim. Sim, Fernandíssimo. Olha só, eu assim queria só ver se de repente eu posso estar errado, mas a bondade para a gente parece que é aquilo que está sempre nos dando prazer, né? Aí é uma coisa boa. A partir do momento que a gente dá prazer, não é bom. E já para Deus, a bondade é aquilo que te mantém vivo. Hoje você tem um conforto, mas lá na frente, esse desconforto, você vai entender que ele foi necessário, porque senão você não estaria mais vivo, não estaria mais compartilhando as coisas com Deus. Eu acho mais ou menos assim. Não sei se eu estou... Tá certíssimo, Fernando. Tá certíssimo. Nossa visão de bondade é muito distinta da visão da bondade de Deus, né? E é por isso que nos momentos de sofrimento a gente acaba às vezes até duvidando da bondade de Deus, principalmente quando esse sofrimento é grande demais. A gente pensa, como que Deus pode ser bom e permitir que eu sofra tanto? Quando esse sofrimento é por tempo demais, você, anos e após anos, tem sofrido, e você tentado a questionar, Deus, onde está a tua bondade na minha vida? A minha vida só é sofrimento, desde que eu nasci estou sofrendo até hoje. Cadê a sua bondade que eu não estou enxergando? Como o Senhor pode ser bom para mim? Como que eu posso cantar junto com as criancinhas da Sueli, que Deus é bom para mim, seguro estou com Ele eu vou, se a minha vida toda é uma vida de sofrimento? A gente não consegue entender isso também quando esse sofrimento ele é maior que a nossa capacidade de suportá-lo. Quando a gente está sofrendo a ponto de não aguentar mais, aí a gente é tentado a questionar aonde Deus, como Deus pode ser bom. E é possível que você já tenha se questionado assim. É possível que algumas pessoas tenham questionado você. Se Deus é bom, por que existe tanto sofrimento no mundo? Porque se Deus é bom, se você serve a um Deus bom, é possível que alguém tenha confrontado diretamente você, dizendo, se você fala que o seu Deus é bom, por que ele está permitindo que isso aconteça com você? Ele não pode ser bom e permitir que você sofra tanto. Ou, pensando de uma maneira mais geral, como que Deus pode ser bom e permitir que uma criança sofra? Como que Deus pode ser bom e permitir uma tragédia dessa? Como que Deus pode ser bom e permitir que isso e aquilo outro aconteça? Se Deus é bom, por que Ele permitiu o Covid-19 para matar milhares de pessoas no mundo todo? E abalar a economia e balançar esse mundo, né? E
Então, é essa a questão. E a pergunta que a gente tem que responder, eu quero primeiro passar para vocês, é possível que Deus seja bom e ainda assim permita tanto sofrimento? É possível que Deus seja bom e ainda assim permanecer aparentemente insensível, impassível, enquanto a gente sofre intensamente? O Fernando começou a falar a respeito disso. Eu queria que os irmãos associassem a bondade de Deus com o sofrimento, que é a opinião de vocês a respeito disso. Até mesmo para chegar e falar, olha, eu não acredito mais que Deus é bom. Você pode falar se você está pensando assim. 1, 2, 3 e já. Vamos lá? Como você associa essas duas coisas? Pastor, você sabe que esse assunto é muito complexo para mim. Sei. Eu gosto que você fala. Mas eu não consigo, assim. Eu tô aqui muito reflexiva. Sei. Vou tentar falar, tô tentando. Mas é muito complexo. É. Eu não consigo, sabe? Em certas situações, entender. Na verdade, eu não tenho nem que entender, né? Outro dia, eu acho que foi até a Lucinéia que falou que a gente não tem que entender, a gente tem que aceitar, né? Não consigo, pastor. Não consigo responder. Não estou dizendo que eu não acredito que Deus é bom, né? Não é isso. Não, mas eu não consigo associar isso, assim. Eu fico tentando... Dar uma resposta satisfatória para isso. Satisfatória, mas se eu disser para o senhor que vai ser satisfatória, eu vou estar mentindo, sabe? Tudo bem, eu tento compreender, mas em alguns momentos é muito difícil. Estou pensando. Quem mais? Dona Irineia, a senhora quer falar? O sofrimento tem a ver um pouco com o nosso pecado também, né? Tem a ver com o nosso pecado. E com a desobediência. Porque, por exemplo, o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, a menina dos olhos de Deus, e, no entanto, eles foram para a Babilônia, né? Para o cativeiro. Por quê? Por causa da desobediência deles. Então, isso também Eu começo assim a entender um pouco mais e assim me satisfazer um pouco mais com algumas respostas quando eu olho para o coração humano, que e para o homem, que é muito falho. Isso. Então, alguns sofrimentos, né? E eu acho que até num dos nossos estudos, acho até que a Cláudia falou isso. Alguns sofrimentos estão ligados a ações humanas, né? E, naturalmente, em função do pecado mesmo, a natureza pecaminosa do homem, da ganância, da irresponsabilidade, né? Se eu começar a pensar por essa linha e eu não sei se está certo, aí eu consigo compreender um pouco mais. Não, o tanto que você disse, Flávio, como a minha mãe disse, é perfeito, né? Quando a gente chega na maldade humana, na falha humana, no pecado humano, a gente vê que isso traz sofrimento. A gente já começa a entender, a ter um direcionamento, uma luz para esse problema, né? Realmente também é um pensamento justificado. Sim, mãe? Eu acho também que muitos dos sofrimentos da gente é para corrigir a gente, né? Deus traz o sofrimento, permite o sofrimento para a gente, para corrigir a nossa conduta diante dele. Isso. O Maico levantou mãozinha lá. O Maico. A Jéssica. A Jéssica. Bom dia. Bom dia, então, eu vejo muito em relação àquele versículo que fala para a gente que em tudo a gente deve dar graças porque essa é a vontade de Deus, e alinhado com Romanos 12:2, que fala que a vontade de Deus é boa,
perfeita e agradável, né? E nesse contexto de Romanos 12:2, fala que para a gente não ser conformado com este mundo e ser transformado pela renovação do nosso entendimento, para a gente experimentar a vontade, né, de Deus boa, perfeita e agradável. E muitas vezes a gente não renova o nosso entendimento no sentido que a gente não reorienta a nossa vontade com a vontade de Deus. Então, qual é a vontade de Deus para a gente passar por aquela situação, aquele sofrimento? E a gente tem muita dificuldade de entender realmente o plano eterno de Deus, né? Que não é só nessa vida, mas na vida que há por vir. Exatamente Agora, isso. fala. Fala, Maico. Eu estava pensando também sobre a questão da plenitude de Deus, né? Porque a gente não tem a noção do todo ainda. A gente está vivendo na parte que nós somos peregrinos nessa terra. Isso. Mas quando Deus ele criou todas as coisas, ele viu que tudo era bom. Inclusive o homem ele fala muito bom, né? Então toda a criação de Deus é boa e a gente na verdade vive agora aquilo que foi uma mancha, uma mácula daquilo que é bom. Então a gente às vezes tem dificuldade de entender a bondade de Deus de forma plena, porque na criação a gente não vê mais só a bondade de Deus. Mas se a gente olhar para o final de todas as coisas, essa bondade perfeita ela vai ser restaurada, ela vai ter o seu lugar novamente, né, de forma plena. Isso. Então, a gente hoje entende Deus de forma parcial, a nossa lógica não... Inclusive o próprio Cristo, que a gente tem a noção dele, a gente vê ele de forma esvaziada, porque ele veio de forma esvaziada, semelhança humana. Então, a gente só vai conseguir ter essa certeza na revelação final de todas as coisas, no Cristo ressurreto, no Cristo glorificado e no nosso corpo glorificado. Aí a gente vai experimentar toda essa bondade de Deus. Então, a gente sempre tem que analisar antes e o depois da queda, e principalmente o depois da restauração final de todas as coisas. Aí eu acho que a gente vai conseguir entender isso de forma mais completa. Perfeito, Maicon. Perfeito. O Padre levantou a mãozinha também. Pastor, eu estava pensando aqui, no caso, essa questão da bondade de Deus, a gente fica muito pensando também, será que eu fiz algo ruim? Por que eu estou passando por isso? E não necessariamente você possa ter feito algo ruim. Pode ser que haja propósito diante daquele sofrimento que você vai passar, porque os planos de Deus, a gente não faz ideia, né? De como eles... Porque se a gente for olhar os profetas, Jeremias e tantos outros, eles sofreram imensamente. E aquilo ali não era porque eles eram pecadores, mas não era porque eles estavam cometendo grandes pecados. Era porque era plano de Deus que eles sofressem. E aí eu me lembrei, tipo assim, com a primeira vez que a minha mãe fez a cirurgia de câncer, que eu ficava lembrando dessa música do Ele Continua Sendo Bom, porque eu orava, é claro, por cura. Mas eu tento pensar, se o não vier, eu tenho que aceitar da mesma forma. Porque a bondade de Deus também pode ser refletida nisso. Mesmo no... E é muito difícil para a mente da gente falar assim, nossa, mas isso aconteceu. Geralmente a gente tende a fazer como os amigos de Jó. O que fulano fez? Mas às vezes não fez nada. Às vezes era o propósito de Deus que a pessoa passasse por tudo aquilo para alcançar o plano dele. Que a gente saber na eternidade. É isso aí. Mais alguém? Mãe, seu microfone está desligado. Pastor, Deus é bom. Vamos lá primeiro. Deus é bom, mas é justiça. Fala um pouquinho. A mãe começou a falar primeiro, depois eu passo para a Clara. Pode falar, mãe. Deus é bom, mas ele é justiça também, mas né? ele é justiça. Então isso aí é um... Amém. E, inclusive, a justiça é o próximo tema da semana que vem. Clara. Referente até o que a Mari estava falando, pastor, eu acho que
tipo assim, a todos os sofrimentos que foram retratados ali na Bíblia, é uma forma de testificar para nós que, independente daquilo que eles viveram, eles permaneceram fiéis a Deus, porque se a gente for seguir o Senhor mediante somente a sua bondade, como o Fernando falou, que nos apraz, a gente pegaria e desistiria de primeiro. Então, eles estão testemunhando que, independente das situações que eles viveram, eles permaneceram fiéis. É isso aí. Eu estava aqui falando com o Rafael que eu ia falar com Flávia. Flávia, permaneça fiel até o último momento, porque a bondade infinita não é para agora. A promessa de bondade não é para agora. A gente está com um lugar guardado, que onde não vai ter choro, que não vai ter nada, que não vai ter fome. É essa terra que a gente está, o nosso propósito aqui. Mas a bondade de Deus infinita ainda é agora. Ela só não é plena no sentido de ela não estar completa. A ação perfeita de Deus não está completa ainda. A gente está em processo, né? Mas Deus continua. Hoje ele é infinitamente bom. Só que a bondade dele, o projeto de bondade de Deus, o bom projeto de Deus não se completou ainda. Né? Trazendo de volta aquilo que o Michael disse, vai se completar no último dia, né? Aí a gente vai ver onde todas as coisas se desembocou no último ponto lá. Né? Desemboca naquele último dia, melhor dizendo, quando Deus faz todas as coisas se tornarem plenas como Ele planejou. A gente vai perceber que em tudo, até aquele dia, Deus foi bom. A gente vai olhar para trás e dizer, foi bom, foi bom, foi bom. Como a gente, muitas vezes, depois de momentos difíceis da vida, a gente olha para trás e diz, foi bom que isso tivesse acontecido. Agora eu vejo que estava sendo bom. Eu sofri na época, mas agora foi bom. Né? Em toda essa questão. Alguém mais quer falar? Eu, pastor. Sim, tia Neide. Passar a tia Neide agora e depois eu passo para Claudinho. Tá, ô pastor, eu como serva do Senhor, eu penso assim, que nós que somos servos do Senhor, que buscamos andar nos caminhos do Senhor, nós vemos a bondade do Senhor, a sua imensa, a essência da bondade de Deus, até nos momentos de diversidade. Isso, é isso Porque mesmo. nós sabemos que o resultado vai ser glorioso. Então, eu penso assim. É isso eu penso assim. E busco a cada dia me consagrar mais. Eu sei, porque eu sou como o senhor costuma dizer às vezes nas pregações do senhor. Eu me sinto assim muito constrangida quando eu oro, porque Deus é tão maravilhoso e nós não merecemos nada e Ele faz tudo de bom na nossa vida. Amém. Eu penso Amém. assim. A senhora está certa. Claudinha? Pastor, não, que eu estava pensando aqui que a gente sempre tem o pensamento do homem cristão e do homem natural, é que Deus é bom. Então, assim, todas as coisas que nós enxergamos e percebemos que são boas, a gente liga a pessoa de Deus, né? Então, e a gente acostumou a achar que tudo que é ruim, tudo de mal que nos acontece, é proveniente ou do pecado ou de Satanás. Mas, na verdade, todo o nosso sofrimento e todo o nosso bem-estar vem porque Deus assim estabeleceu. Isso. Como o Fernandinho disse, que permitiu a Deus é uma palavra muito pequena. Então, todo o sofrimento também está no propósito maior de Deus. Né? Quando Ele nos criou, quando Ele criou o mundo, e até mesmo a morte, que a gente sempre vê a morte como uma coisa ligada ao diabo, né? Na verdade, o cristão é chamado a morrer todos os dias a morte do Senhor Jesus. Né? Então, nosso sofrimento muitas vezes depende
dos nossos atos, dos nossos pecados, sim, mas também tudo isso está no controle de Deus. É porque Deus permite. Todas, igual o senhor falou na aula passada, todas as tragédias poderiam ter sido evitadas? Sim, porque Deus é todo-poderoso. Ele retém a história nas suas mãos. Todas as coisas no mundo estão submissas à vontade de Deus. Mas a vontade dele é também que eu sofra. E para eu poder passar pelo vale da sombra da morte, eu tenho que procurar entender, né? Por que eu estou sofrendo? Sim, mas por que Deus quer que eu sofra? O que Ele quer, né? Aonde Ele quer me levar, passando pelo vale da sombra da morte? Porque Ele não me quer no vale da sombra. Porque, na verdade, o Senhor Jesus não nos fez para o vale da sombra, né? O Salmo diz que, né, que a gente vai passar pelo vale da sombra. Então, quando a gente passar, onde é que eu vou estar depois do sofrimento? Uma boa eu vou estar com Deus. Claudinha. Então, o propósito, né? O sofrimento existe? Sim. Deus está no sofrimento? Sim. Ele permite o meu sofrimento? Sim. Mas para quê? Para onde vai me levar o meu sofrimento? Né? Eu vou ver Deus no meu sofrimento e depois do meu sofrimento. Então, assim, o mundo vive muito esse dualismo. O que é bom é de Deus, o que é mal é do diabo. Né? O diabo retém nas mãos tudo que é ruim, a morte, não. Porque o Senhor Jesus já venceu a morte. Até mesmo morrer para o cristão é bom. Amém. Né? Até mesmo morrer para o cristão. Boa palavra, Claudinha. E o dualismo que você citou não é um ensinamento bíblico, né? Isso é uma mentira, né? Maico levantou a mãozinha. Exato. Também, Maico, ou a Jéssica. Eu ia até complementar o que a Cláudia comentou, que a nossa visão, muitas vezes, ela é periférica e limitada. Então, a questão do ponto de vista e da perspectiva também vai influenciar muito a nossa resposta naquela situação. E como a Cláudia falou, né, qual que é a finalidade daquela tribulação e daquela adversidade? Porque Paulo ele se gloriava nas tribulações, porque as tribulações fariam dele mais semelhantes do que Cristo. Isso. Porque a nós não foi somente dado o crer em Cristo, mas também padecer como ele padeceu. Amém. E muitas vezes a gente tem uma visão parcial da Escritura ou só aquilo que é bom. Isso. E aí, só para finalizar esse entendimento, um exemplo claro, é os discípulos, quando eles estavam passando pela crucificação, eles não entenderam ali o que Deus tinha revelado para eles, né, que era necessário que o Cristo viesse a padecer, e eles ficaram, assim, extremamente contristados, muito tristes por tudo que aconteceu, e naquele momento eles não estavam entendendo a bondade de Deus, porque como que um Deus bom vai permitir que o nosso rei, o nosso Salvador, ele seja entregue na mão do governo romano e etc. E aí depois eles entenderam que era necessário que o Cristo viesse e padecesse para que eles tivessem vida. Então, às vezes, a gente tem uma visão limitada no momento, né? Justamente isso. Então, a gente percebe como que a questão é bastante profunda, né? Eu tive com o Fernando essa semana e ele falou assim, pastor, espera para domingo, né? Porque a gente vai falar. Eu falei, é isso mesmo, Fernando. Porque o assunto, de fato, é um assunto que mexe com a gente e que leva a gente a questionar um bom sentido até, porque não é errado um cristão questionar, né? Ele tem que questionar. A nossa fé ela não é uma fé cega, né? A gente olha essas questões e pensa sobre ela. Como que Deus está sendo bom e ao mesmo tempo está permitindo que eu sofra? É uma questão para a gente pensar. Eu acredito que essa dificuldade se dá primeiro pelo tamanho da nossa mente, como já disse, né? A gente não consegue compreender. E segundo, concordando com aquilo que o Fernando disse agora há pouco, que é por causa da nossa visão corrompida a respeito do que seja bondade. A nossa visão sobre a bondade é corrompida pela nossa maneira de enxergar as coisas.
Por isso, a nossa ideia de bondade, ou o nosso ideal de bondade, é diferente da ideia e da bondade e do ideal de bondade do próprio Deus, né? Porque somente um ser perfeitamente bom sabe de fato o que é bondade. Toda a nossa bondade é contaminada pela nossa maldade. A nossa ideia de bondade é contaminada pela nossa maldade. Ainda repetindo aquilo que o Fernando disse, o nosso ideal de bondade, o ideal desse ser humano caído, principalmente desse ser humano caído que esteja sofrendo, o nosso ideal de bondade é que bom é aquele que nos dá prazer, né? Bom é aquele que nos faz feliz, bom é aquele que nos satisfaz. Então, se eu estou sofrendo, Deus vai ser bom se Ele me curar. Ele vai ser bom se Ele aplacar a minha dor. Ele vai ser bom se Ele me consolar, se Ele me satisfizer nesse momento, né? Então, nós queremos um Deus, na nossa imagem doentia de bondade, a gente quer um Deus que passe a mão na nossa cabeça o tempo todo, né? Que nos faça rir o tempo todo, que nos divirta o tempo todo, que não nos deixe sofrer. Se Deus é bom, Ele não vai me deixar sofrer. A teologia da prosperidade é baseada nisso. Se Deus é bom, Ele não permite que a gente sofra. Se Deus te ama, Ele quer a sua prosperidade, Ele quer que você sempre seja feliz, contente, né? Então a gente quer um Deus que sempre nos faça feliz, sem se importar com as consequências dessa felicidade, ou sem se importar com as consequências desse prazer, sem se importar com as consequências desse riso. Quando Deus faz tudo isso, quando eu estou feliz, quando eu estou com saúde, quando eu estou com dinheiro, quando não estou sofrendo, aí eu digo, isso sim é um Deus bom. Isso sim é um Deus bom. E mesmo que a gente não fale isso, no fundo, a gente sente isso. E a prova de que a gente sente isso, eu sempre repito isso na igreja, é que a gente sempre faz cultos de ação de graça por coisas que a gente considera boas. Como se Deus estivesse sendo bom para nós naqueles momentos. Eu nunca vi um culto de ações de graça por um sofrimento, uma dor, por uma derrota, uma reprovação. Coisas que nós consideramos ruins. É como se Deus só estivesse sendo bom, ou se só merecesse louvor, ou só merecesse um culto, quando Ele faz algo que eu considero bom para mim. Ele faz algo que eu considero algo interessante para mim. E isso, na verdade, é uma afronta a Deus. Eu vou fazer um culto de ações de graça porque eu passei no vestibular. Mas se eu não tiver passado, o que eu vou fazer? Não vou fazer o culto? Então, se eu passei, eu adoro. Se eu fiquei reprovado, eu não adoro. Deus foi bom quando eu passei, foi ruim quando eu não passei. Ele agiu quando eu passei e Ele não agiu quando eu não passei no vestibular. Ele foi bom quando me curou e foi ruim quando não me curou. Por que eu não faço um culto de ações de graças quando a dor chega? Somente quando ela vai embora. É porque no fundo, mesmo que a gente não tenha coragem de dizer, muitas vezes a gente sente que Deus só é bom quando Ele faz aquilo que eu considero bom, que eu considero certo, que eu considero agradável, né? E Deus nos trata assim. Essa não é a verdadeira bondade. A verdadeira bondade, Ele tem como objetivo o nosso supremo bem. Mesmo que esse supremo bem nos faça sofrer. Mesmo que esse supremo bem nos traga dor. E a Bíblia tem várias analogias para isso, e eu vou citar 3 aqui. Eu fiz assim 4, mas são 3. 3 analogias que mostram como que, na verdade, a bondade ela não deseja que a pessoa esteja feliz o tempo todo. Qualquer pessoa que deseja que o outro seja feliz no sentido contente, está tudo bom para mim o tempo todo, isso não é bondade. Não é assim que Deus trata conosco. A primeira analogia é a analogia da relação que existe entre um artista e sua obra. Jeremias 18, nós pregamos sobre isso há poucos dias, exemplifica muito bem isso. Se um artista ele está fazendo uma obra qualquer, uma obra que ele não se importa, que ele não ama, que não tem
nenhuma intenção com aquela obra, se ele está fazendo algo apenas por fazer, apenas um momento de folga dele, né? Se ele não tiver nenhum interesse por ela, ele não vai se importar se ela vai ficar muito bonita, ou se ela é exatamente aquilo que ele está planejando. Ele não tem tanto cuidado assim que ela fique perfeita. Ele simplesmente fez, e do jeito que ficar tá bom. É apenas um passatempo, ele não tem amor por ela. Mas se esse artista estiver fazendo a sua obra-prima, sabe, a grande obra da sua vida, a obra que ele ama, não é? Ele não vai ficar satisfeito enquanto essa obra não estiver perfeitamente segundo o seu projeto, segundo o seu plano. Ele não vai ficar satisfeito se ela não for perfeita. Então ele vai se esforçar ao máximo possível para alcançar o melhor resultado possível. Mesmo que para isso ele tenha que apagar os traços, ele tem que amassar o barro de novo, ele tem que quebrar o que ele fez, ele tem que remodelar. Então, essas coisas que podem parecer sofrimento, ser quebrado, ser amassado, ser pisado, ser desmanchado, não é um sinônimo de falta de apreço, muito pelo contrário, é sinônimo de apreço. Se você não fosse importante, se o artista não tivesse um propósito elevado para você, te deixaria como você está. Mas o propósito dele é elevado. Então, o artista, o nosso grande artista, o que nos moldou e está moldando para a eternidade, né? Ele se importa conosco. E é porque ele ama, ele espera fazer de nós a melhor peça possível, a melhor peça conforme ele planejou fazer, né? Mesmo que para isso ele tenha que nos fazer sofrer, mesmo que para isso ele tenha que nos fazer perder, mesmo que para isso ele tenha que colocar um espinho na carne, como fez com Paulo, mesmo que para isso ele tenha que fazer com que uma criança morra, como fez no caso de Davi, com um filho dele morreu, né? Deus tem um projeto bom para todas as coisas. E pode parecer ruim, mas é a suprema bondade do nosso artista eterno, que é o Senhor. O segundo exemplo é até mais fácil da gente entender, é a relação de bondade que existe entre o pai e o filho. Alguém pode ler para mim Hebreus 12, versículos 5 ao 8? Hebreus 12, versículos 5 ao 8. Vou ler. De ler. 5 a 8? 5 ao 8. A minha versão é diferente, tá? Acaso vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. É isso aí. Esse texto é bastante claro, né? O autor está dizendo assim, que pai que não disciplina o seu filho? O pai ama o filho, ele disciplina o seu filho, não é? O que você pensaria de um pai se ele dissesse assim, olha, eu amo meu filho, e o meu objetivo é vê-lo rindo sempre. Eu quero que ele esteja sempre se divertindo. Não importa se ele se torne um canalha, se ele se torne uma pessoa com uma índole má, se ele se torne um ladrão ou uma pessoa extremamente egocêntrica, uma pessoa violenta. A única coisa que eu quero é que ele se divirta sempre. Então, tudo que ele quiser fazer para se divertir, eu vou providenciar para ele sempre. Você acreditaria no amor desse pai? Não importa o que ele vai ser, só quero que ele se divirta. Isso não é bondade, na verdade. Pastor, sim, Mari. Esses dias de quarentena, só falando assim, uma coisa que está sendo difícil para mim, é porque o meu sobrinho está aqui já vai fazer 3 meses, desde o início da quarentena. E ele vinha para cá só nas férias. Você não tem corrigir criança. E aí eu estou passando por essa questão.
de ter que parar e corrigir e tirar coisas e ensinar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Isso dói muito, porque parece assim, meu Deus, parece que eu estou sofrendo mais com castigo do que ele. Mas nesse sentido, a gente às vezes está colocando, se eu não fizesse isso era porque eu não amava ele, não amo. Então, isso faz totalmente sentido mesmo. Quando ele vinha só final de semana era fácil, só dar picolé e mandar de volta para casa do pai dele, né? Agora. Falar, mãe? Eu entendo uma coisa. Deus criou o homem. Deus não criou o homem para morrer. Deus criou o homem para viver eternamente e viver com ele. Mas o homem pecou. Então, aí, esse pecado, a gente no pecado, a nossa tendência é só ir para cada vez o pior. Isso. Nossa tendência é cada vez mais o pecado. E o objetivo de Deus é nos levar para morar com ele eternamente. Então, nessa trajetória, né, até chegar o dia da gente morar com ele eternamente, aí a gente tem que sofrer, porque a nossa tendência é só fugir de Deus. E aí tem sempre ter a varada, né? Voltar pro caminho. É isso aí. Por isso que o Salomão, em Provérbios, ele fala, não retém a vara. Né? Então, o verdadeiro pai, a verdadeira mãe, se preocupa com o caráter do filho. Né? Ele se preocupa com o que o filho vai ser no futuro, muito mais do que se ele está se divertindo agora ou não. É bom que ele esteja se divertindo agora, mas mais importante que isso é o que ele vai ser depois. Né? Então, ele quer o supremo bem. Né? Então, ele não quer fazer o filho feliz acima de tudo, ele quer fazer do seu filho um homem, uma mulher, alguém digno, responsável, com caráter. Mesmo que para isso ele tem que fazer a gente sofrer. Mesmo que para isso ele precisa tirar algo, mesmo que para isso ele tem que dizer não, mesmo que para isso ele tem que impor limites, mesmo que para isso ele tem que deixar chorar a noite toda e sem ir lá passar a mão na cabeça, né? Você está chorando, mas eu não vou passar a mão na sua cabeça, você vai continuar chorando até que você entenda por que você está chorando, né? Até que você cresça com esse choro, cresça com esse momento. Né? Deus é o exemplo maior de pai. Então, é isso que ele quer fazer com a gente. Né? Ele nos ama e se importa. E por isso ele quer fazer de nós a imagem do seu filho. Né? Então, ele está moldando a gente. Né? Uma criança pode não compreender a bondade do pai agora. Mas interessante que, mesmo que não compreenda, uma criança ainda confia na bondade dele. A não ser, eu não estou falando daqueles pais que vivem para espancar os filhos, porque não tem paciência, porque, logicamente, não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando de um pai e de uma mãe que, de fato, sejam bons. E que, quando tem que disciplinar o seu filho, ele chora, sofre, não entende, mas ainda assim acredita na bondade do pai. Né? Então, nós somos como essas crianças, que não sabemos o porquê que Deus permite que tanta coisa, ou faz com que tantas coisas ruins aconteçam na nossa vida. Mas mesmo assim a gente confia nele. Né? Não entendemos os propósitos, mas sabemos que esses propósitos são bons. Né? E a terceira analogia que a Bíblia nos apresenta é a analogia de amor do noivo com a sua noiva, ou do esposo para com a sua esposa. Alguém leia para mim Efésios, capítulo 5, versículo 20, eu coloquei aqui versículo 27 a 27, mas não é 27 a 27, não. Alguém leia para mim, aí vai até onde eu falar que para que tá bom, porque eu coloquei aqui Efésios, capítulo 5, versículo 27 a 27. Não é. A partir do versículo 27, até eu falar chega. Alguém lê para mim? Eu vou ler. Pode ler, Baiano. Para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também
Os maridos Até devem aí, amar até sua aí. mulher. Só que eu citei o versículo errado, o começo está errado. Diz assim o texto, eu tenho anotado aqui, maridos. É o 25, Você, então. Baiano. Hã? É 25? Então, de 25 a Marido, 27. Pode ler, Baiano, e essa marido. palavra é para você. Você fala ouvindo o que você está lendo. Tá bom. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém. Assim também. Bom, é só até aí. E falando, só abrindo um parênteses aqui, falando sobre marido, relembrar os homens e avisar os homens que o Ministério de Homens vai voltar de maneira online. Nosso presidente Maico já está com todo o projeto, né? Então, os homens, Valnei e todos os homens que estão aqui. Você também, Gessé, que é homem, que é casado, você não está no nosso grupo, mas agora, tão distante, você pode participar com a gente, para aprender a ser marido. Então, lá, aí, Gessé. Então, todos os homens, depois vocês vão saber direitinho como vai ser. Eu não sei se já está postado no grupo do Ministério de Homens, que eu não estou no grupo, mas depois vocês vão saber direitinho como que vai ser, como que a gente vai continuar o ministério. Depois eu vou até passar a palavra para você, Maicon, no finalzinho, para você falar um pouquinho do Ministério de Homens. Mas voltando então para o texto, o texto aqui é bastante claro. Jesus está se colocando, comparando a sua relação com a igreja com a relação do marido pela sua mulher. E a gente sabe que o marido, um marido de verdade, tipo Gessé assim, ele tem que amar a sua esposa apesar das suas falhas. Não é assim, Gessé? Não tem que amar? Tem que amar a esposa apesar das suas falhas. Não que elas tenham tantas falhas assim, porque são mulheres maravilhosas, né? Mas ela tem. Estou sendo ameaçada aqui a dizer que ela não tem falha. A gente não está dando para ver essa cena aqui, mas a vida do Gessé está por um fio. As falhas são mínimas, aquelas pequenas imperfeições que os maridos quase têm dificuldade de enxergar, né? Mas o marido tem que amar suas esposas apesar das suas falhas, né? Se ele ama apesar das falhas delas. Mas o amor, ele não pode ser indiferente ao fato de tudo que pode ser mudado na vida da pessoa amada, né? Por exemplo, o que pensaria uma esposa a respeito do amor do marido se ele, por exemplo, deixasse ela sair à rua com o cabelo bagunçado? Ela ficaria satisfeita, dizendo, não, ele me ama. Ela fala, olha, você não gosta de mim, você nem se importa comigo, olha que jeito que está o meu cabelo, né? Então, uma pessoa não se sente amada quando a pessoa não se importa. Você não se importa com como você veste, não se importa se você pode ser melhor. A mulher pensa... Hã? Vai falar, Valnei. Isso nunca vai acontecer, pastor. Isso nunca vai acontecer com as mulheres. O homem pode ser, agora a mulher sai descabelada. Não sai, não, né? Então, eu vou dar um outro exemplo. Se a mulher chega e fala assim, nossa, eu queria tanto fazer uma faculdade, ou ter uma outra faculdade, fazer mestrado, doutorado, o homem diz, mulher, não importa não, sabe? Para quê? Não tem propósito com isso. Mas eu queria crescer, queria melhorar. Não precisa melhorar nada, eu te amo assim mesmo. Ela fala, você me ama mesmo? Eu sei que você me ama, mas se você me ama mesmo, você quer que eu me torne uma pessoa melhor? Porque essa é uma característica do amor, né? Querer que a pessoa sempre melhore, sempre cresça, sempre chegue ao seu maior potencial. Você vê o amor de um marido pela esposa e vice-versa, da esposa pelo marido, quando ele ou ela sempre estão do lado como parceiros para fazer dessa pessoa melhor, né? Não como cobrança, mas como apoio.
Não, vamos de novo, vamos tentar isso. Olha, se você melhorar isso, você vai se tornar uma pessoa melhor. Um pastor, por exemplo, ele não se sente amado por uma igreja se a igreja não está nem aí pelo que ele faz. Certo? Independente se ele fez de um jeito ou de outro, a igreja não tem resposta nenhuma. E você diz, essa igreja de fato se importa comigo? Existe um relacionamento entre eu e essa igreja? Né? Se eu fizer, tudo bem. Se eu não fizer, tudo bem. Se eu me esforcei muito, estão nem aí. Se eu não me esforcei, não estão nem aí. Você pensa, olha, essa igreja está indiferente a mim. E o amor, apesar de amar, apesar das falhas, o amor não é indiferente, não pode ser. Um pastor se sente amado pela igreja quando a igreja responde ao que ele faz, dizendo, é isso aí, pastor, ou então, pastor, ficou legal, mas se eu fizesse assim, talvez teria melhorado. Tenta fazer dessa outra maneira para ver se não melhora. Por que você não já pensou em fazer dessa maneira? Isso é se importar. Por exemplo, nós estamos fazendo toda essas nossas atividades pelo Zoom, porque algumas irmãs da igreja falaram, pastor, tem essa plataforma, se o senhor fizer assim, vamos fazer, nós fizemos uma primeira reunião, eu vou marcar com o senhor, aí a gente faz essa reunião para ver se vai funcionar, você ver se você gosta. Foi uma pessoa que chegou e falou, pastor, se o senhor fizer assim, vai melhorar. Eu percebi que essa pessoa, então, me ama, que essa pessoa, então, se importa com o meu ministério. Né? Então, isso é uma característica do amor. O amor ama a esposa, apesar das suas falhas, mas por amar, ele quer que ela seja melhor que ela possa ser. E ele vai estar lá para fazer tudo por amor, para fazer com que ela se torne melhor. Um outro exemplo é se você está passando na rua e você que é marido e você encontra uma mulher suja, desgrenhada, jogada no chão, como se fosse uma mendiga. Né? Ou, caso contrário, uma mulher passa e olha e veja um homem lá todo sujo, caído no meio da calçada, bêbado. Se for uma pessoa qualquer no sentido de que não é o seu, né? Você passa, pode até ficar com pena, pode até falar, nossa, coitado, olha a situação, mas continua lá, você não vai pegar, você não vai levar para casa, porque a gente não faz isso. Agora, se aquela esposa, aquela pessoa que tiver caído lá no chão, estiver suja, estiver maltrapilha, estiver jogada na sarjeta, for a sua esposa ou for o seu marido, você não vai passar indiferente. Dizer, eu amo tanto essa esposa, eu amo tanto esse homem, amo tanto essa mulher, mas eu vou deixar ele ali. Você não vai fazer isso. Se é a sua esposa, você vai pegar, você vai trazer para perto, vai levar para casa e vai falar o que está acontecendo, né? Vai tentar resolver o problema. Se for problema de vício, você vai lutar com ela ou com ele até que vença esse vício. Né? Você é parceiro, você quer tornar essa pessoa melhor. Né? Você não suporta ver ela pior do que ela possa ser. Né? Você continua amando, mas quer fazer dessa pessoa uma pessoa melhor. Assim também o nosso Deus. Por nos amar, Deus quer nos fazer a esposa perfeita. É por isso que ele fala ele quer tornar ela sem ruga, sem mancha, perfeita para o dia do encontro. Né? É por isso que uma noiva se veste do jeito que se veste, se maqueia do jeito que se maqueia para um casamento. Ela quer se apresentar a melhor esposa para o seu marido. Até o Jessé ficou bonito no casamento dele. Tá um sujeito elegante. E que quer se tornar o melhor. É assim que é a bondade de Deus para conosco. Deus nos ama apesar do que nós somos. Nós somos pecadores, miseráveis, ainda assim Ele nos amou. Mas porque Ele nos ama, Ele trabalha para nos santificar, para nos moldar dia após dia, para nos apresentar a Ele próprio uma igreja gloriosa, sem mancha, sem pulga, sem nenhuma coisa semelhante, sem nenhum defeito, como ele diz lá no texto. Outro texto muito importante, já chegando para a conclusão, essas três analogias são muito claras, né? O artista com a sua obra de arte, que ele vai trabalhar para que ela seja melhor, pai, a mãe com o filho, o marido com a esposa, ou a esposa com o marido. Então, concluindo tudo isso, eu queria ler outro texto, Romanos capítulo 8, versículo 28 a 30.
Alguém que achar pode ler para mim. Romanos 8, 28 a 30. Vou ler então. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de muito predestiná-los, ele os chamou. E depois de chamá-los, os declarou justos. E depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Amém. Amém. Entenderam esse texto? O texto está dizendo que tudo coopera para o nosso bem. E o que significa tudo? Tudo. Significa sofrimento também. É tudo englobado nisso aí. Toda a sua vida, tudo que você passa, as coisas que... momentos de diversão e os momentos de tristeza. Tudo coopera para o bem. Tudo é instrumento da bondade de Deus para o seu bem. Agora, a pergunta que a gente tem que fazer quando lê esse texto é, então, qual é o bem que tudo coopera? A qual tudo coopera? Quem pode me responder? Que bem é esse? Porque o próprio Paulo diz no texto. Uma das coisas que eu tenho aprendido esses dias é que, tipo assim, que o bem que a gente espera, geralmente, é as coisas mais fáceis. E nem sempre é. Por exemplo, a gente está vivendo um momento muito difícil no mundo e que está sendo, de certa forma, muito ruim, né? Porque muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão ficando doentes. Como você fala da economia, de saúde, da gente ficar afastado da família, desemprego, tudo isso. Mas até nisso eu estava percebendo como é que tem a mão de Deus, de certa forma, também agindo com o bem. Porque ele te coloca em situações que ele te molda e faz que tudo coopere para o seu bem. Esse bem é tudo. Exatamente tudo. Até que você não gosta. É aquilo que você falou. Estou lembrando aqui, por exemplo, eu obrigo meu sobrinho a estudar. Então, de tia legal, eu virei tia malvada. Eu virei a tia malvada. Foi esse de outro, um oposto. Peguei um compromisso que não era meu, mas aí eu tenho que obrigar ele a fazer aquilo e tenho que punir. E tem que passar, digamos, por um sofrimento para ele que é sentar e estudar, porque ele acha aquilo ali a pior coisa do mundo, mas é algo que vai cooperar para o bem dele, para ele se tornar uma pessoa melhor. Então, até nisso, em todas as coisas, tudo que faz cooperar para o bem, segundo a vontade de Deus. Para nos fazer mais parecidos com Cristo. Isso. Tiago? Um dos motivos pelo qual o sofrimento vem é para nos transformar, nos moldar a imagem de Cristo. A gente não entende, geralmente a gente questiona, a gente não vai entender. Eu lembrei de um testemunho do pastor Paul Washer, que ele é um pastor que ele viveu uma vida de dedicação à pregação do evangelho e evangelismo. Mas é uma pessoa que sofre muita dor, doença. Eu não sei se teve câncer recentemente ou se foi uma questão de transplante que ele teve que fazer. Mas uma vez ele teve que fazer uma substituição de um osso na bacia que ele perdeu, gastou. Ele teve que colocar algum tipo de resina ou não sei se foi titânio. E ele, orando ao Senhor, ele questionava, ele não entendia por quê. E aí ele se lembrou quantas vezes ele orou pedindo a Deus para que ele se transformasse, ou se moldasse a Cristo. Aí que ele compreendeu que o sofrimento contribuía para ele se transformar, ou se moldar, se aperfeiçoar como a Cristo. Essa cooperação de todas as coisas, em último, é para a nossa glorificação, no último dia, que aí sim a gente
para ser semelhante a Cristo. A gente acha para essa redenção final. É isso aí. É isso aí. Sabemos que tudo coopera para o bem. É a palavra. Mas para qual bem? Ele continua dizendo, né? Para a fim de que para um pouquinho, para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, aos que predestinou, este também chamou, aos que chamou, este também justificou, aos que justificou, este também glorificou. Então, existe um propósito bom, último, em todo sofrimento. E esse bom propósito último em todo sofrimento é nos moldar conforme a imagem de Cristo, né? Para que nós possamos ser, no dia da glória, sermos recebidos como filhos de Deus, irmãos, né? Uns dos outros e irmão em Cristo, né? Todos nós moldados segundo o caráter, a glória, a bondade do Senhor. Então é isso, querido. A bondade não significa que Deus deva fazer a todo instante que a gente seja feliz, contente, ficar tudo agradável para nós, né, como se ele tivesse a obrigação de nos agradar. Quando a gente diz que não entende como Deus seja bom e nos faça sofrer, o que nós estamos dizendo eu não consigo entender que um Deus que tenha obrigação de me satisfazer, me agradar, não esteja me agradando. É isso que eu estou dizendo. A bondade de Deus não significa que Deus tenha que me agradar o tempo todo. Significa, sim, que Ele está nos moldando conforme a imagem de Cristo. Esse é o nosso bem maior. Se pedimos que Deus... Só um momento, alguém está querendo falar aqui? Não, né? Se pedimos a Deus que Ele nos deixe ser o que nós queremos ser, Ele sempre nos divirta, que Ele nos deixe sempre contentes, Ele não deseje nos moldar o tempo todo através do sofrimento, não é pedir que Ele nos ame mais, é pedir que Ele nos ame menos. Não é pedir que Ele seja bom, é pedir que Ele seja cruel. Vou repetir. Pedir a Deus, se pedirmos a Deus que Ele nos deixe ser como queremos, Ele apenas nos divirta, Ele nos deixe sempre contentes, que Ele não deseje nos moldar através do sofrimento, não é pedir que Ele nos ame mais, mas sim que Ele nos ame menos. Não é pedir que Ele seja bom, mas sim que Ele seja cruel. C.S. Lewis, no livro que eu citei semana passada, ele diz assim: pedir que o amor de Deus fique satisfeito conosco, como somos, é pedir que Deus deixe de ser Deus. Ele não vai ficar. Então, todo sofrimento seria prazeroso, de fato, se a gente pudesse conhecer o seu bom propósito. Se uma criança soubesse o benefício de uma vacina, se ela soubesse o quanto de quanto sofrimento e tristeza aquela dor da vacina está livrando, ela saberia que, apesar do choro da dor, ela teria que agradecer pelo presente que recebeu. Doeu, Senhor, mas eu te agradeço. Estou sofrendo muito, está doendo muito, não estou suportando, mas eu quero te agradecer, porque isso é para o meu supremo bem. Vai ser difícil uma criança entender que ela tem que te agradecer porque você levou ela para tomar vacina. Sabe? Mas se ela tivesse a compreensão que um adulto tem, como a gente está ansiando por uma vacina do Covid-19, nós somos adultos. Se o governo se fizer aquela musiquinha do plantão do Jornal Nacional, da Globo, dizendo tan, 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 aconteceu, saiu a vacina para o Covid-19, você vai levantar o braço e falar agora, para agradecer a Deus, falando: Deus, muito obrigado por essa vacina. Porque a gente tem a capacidade de compreender que a vacina dói, mas é bom.
uma criança, ela talvez não se sinta tão feliz com aquela dor. Né? É a mesma coisa com a gente. Né? Se a gente soubesse por que estamos sofrendo, logicamente choraríamos, mas ainda assim agradeceríamos a Deus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor está sendo bom. Né? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Né? Deus é bom para mim, eu estou seguro e com Ele eu vou. Sim, Claudinho? Justamente essa, acho que a grande importância, né, para o crente perceber e entender, né, que a vontade de Deus é sempre boa e perfeita. Né? E se a gente olhar para Isaías 53, quando ele fala do servo sofredor, e pensando também naquela passagem, né, de Filipe com Etio, e ele pergunta a respeito de quem aquele texto estava falando, né, e ele fala que era de Jesus, né, que era do Messias. Então, a gente vê que Deus ele poderia ter escolhido várias formas de trazer a redenção ao mundo. Mas ele escolheu através da via dolorosa. Ele escolheu através do sofrimento. Né? Então, se a gente conseguir perceber e entender que a vontade de Deus no meu sofrimento é boa, né? E eu, mesmo no sofrimento, eu poder fazer como Cristo fez quando ele orou ao Pai no Getsemane, né? Porque ali ele estava no sofrimento tremendo, porque ele conhecia a vontade do Pai. Né? Ele sabia que ele nasceu para aquele momento exato, de ser levado à morte, para que todo mundo, né? Todos os homens eleitos em Cristo fossem redimidos dos seus pecados através do sofrimento dele. Né? Então, quando ele coloca, né, toda a sua angústia, todo o sofrimento diante do Pai, em oração, e ele consegue entender que os planos do Pai são maiores do que o seu sofrimento, e que ele deve, sim, continuar em obediência ao Pai, mesmo com todo o sofrimento, mesmo com a morte já ali eminente. O texto também fala que ele sai do Getsemane completamente tranquilo, calmo, em paz, porque a nossa dificuldade de entender e aceitar a vontade de Deus para nossas vidas, com o sofrimento, é muito grande. Mas quando a gente busca essa dependência de Deus e essa obediência em Deus, até na nossa morte e no nosso sofrimento, é que a gente vai conseguir alcançar essa paz no sofrimento para poder atravessar esse vale de morte. Perfeito. O grande problema é essa nossa vontade que está brigando o tempo todo em resistir à vontade de Deus. A nossa grande dificuldade em obediência total ao Senhor é essa, principalmente no sofrimento. Porque a gente esperneia igual uma criança. A gente se debate igual uma criança. Né? Mas quando a gente busca na palavra de Deus, quando a gente busca nos textos de Isaías a respeito de Jesus, a gente vê que ele não nasceu para um reino de glórias, né? De glória humana. Ele poderia ter nascido e ter trazido a mensagem de Deus de várias formas, mas Deus escolheu a redenção do mundo através do sofrimento. E ponto final. Então, nós precisamos encontrar uma forma de entender e de receber isso e nos gloriarmos com isso, porque nós somos escolhidos, chamados para a redenção. Porque existem os homens que não são redimidos em Cristo. Então, se a gente conseguir olhar que a nossa redenção passa, sim, pelo sofrimento de Cristo e que nos chama, né, e esse sofrimento e essa salvação em Cristo, porque a nossa salvação foi ganho através da morte do Senhor Jesus. Então, se a gente conseguir entender isso, a grandiosidade disso, né, mesmo que a gente muitas vezes perneie, porque quando o sofrimento aperta muito, realmente nós somos fracos, então é difícil a gente obedecer Deus em meio ao sofrimento. Porque a gente fica se debatendo o tempo todo, está doendo na carne. Né?
Então, a gente tem que buscar em Jesus, né, aquele mesmo exemplo de Cristo, de a gente procurar descanso, porque existe uma coisa muito maior que o meu sofrimento, que é viver eternamente com o Pai, né? É muito difícil, mas a gente tem que exercitar, tem que procurar viver, porque no fundo, no final disso tudo, a nossa obediência a Deus, a nossa total dependência a Deus, é que vai nos levar a esse conhecimento, a esse amadurecimento de fé, né? Então, a gente sofre. Por quê? Porque Deus escolheu assim. É uma maneira que Ele escolheu de nos trazer juntamente para o seio dele. Então, nós precisamos entender e obedecer a Ele. Nós somos chamados, como diz Paulo, a sofrer com Cristo. Né? É muito difícil, mas a gente precisa entender esse bem maior que vai nos levar, que o sofrimento vai nos levar, que é a presença de Deus, né? A total obediência e dependência de Deus. E isso não tem. É isso aí. Se a gente soubesse o que Deus tem preparado para nós e o que Ele tem feito através da nossa dor, né, a gente, mesmo debaixo da dor, a gente agradeceria a Ele, né, pelo amor dele em nos fazer sofrer, certo? Semana que vem nós vamos falar a respeito da justiça de Deus. Nós vamos falar sobre o pecado original, vamos falar sobre o nosso pecado. Não posso perder. A nossa quase juíza, Mariana, Não posso nós vamos falar sobre essa questão da justiça de Deus. Né? Como que Deus, é justo que a gente sofra, é justo, certo? Nós entendemos que ele continua sendo todo-poderoso, continua sendo bom, mas ele está sendo justo quando um recém-nascido já nasce sofrendo para morrer. Tem algumas questões mais complicadas e a gente vai tratar isso na próxima semana. Amém? Eu queria passar a palavra para o Maico e falar rapidinho a respeito do que ele tem planejado para o Ministério de Homens, a reunião que ele já está planejando fazer. As mulheres não saem, que a gente vai encerrar a oração ainda. Maico. Bom dia, pessoal. A gente ficou parado, né, durante um tempo, a gente não sabia quanto tempo ia durar essa pandemia, e com o prolongar aí da ausência das atividades presenciais, conversamos aí com o pastor Marcelo e a gente vai retomar o trabalho de forma virtual. Durante a semana, eu vou disponibilizar qual plataforma que a gente vai estar utilizando. A princípio, a tendência é utilizar o Zoom mesmo, né, que a gente já está utilizando, vocês já estão acostumados. E o objetivo principal da gente voltar nas nossas reuniões é verificar a dificuldade que a gente tem tido em termos da nossa teologia, né, da nossa prática cristã, e o quanto isso tem impactado na função dos homens dentro da igreja. Então, assim, gostaria realmente de chamar vocês para que a gente possa estar fazendo essa reflexão em conjunto, para que a gente possa entender o chamado de Deus para nós, onde nós estamos falhando e o que nós precisamos fazer para retomar aquilo que Deus espera de nós. Então, separa um tempo, venha para esse encontro com o coração aberto e para contribuir, principalmente, né? Para a gente ter essa transformação de mente junto, para que a gente possa cumprir aquilo que o Senhor tem para a gente, tá bom? E aí a gente vai discutindo mais ao longo da própria reunião. Isso. E só reforçando o que o Maico disse, acrescentando uma coisa, algo, esse trabalho não é para homens casados apenas, é para homem que é homem. Então, se você é homem, você participa, sendo solteiro ou sendo casado, né? Então, eu falei uma vez lá na igreja, se você não participar, eu vou começar a pensar duas vezes, de fato, você é homem ou não. Então, é para homem.
né? Vamos participar desse projeto. Então, logo assim, você já vai saber mais detalhes. Vamos orar para a gente encerrar o nosso estudo de hoje, né? Já está na hora do almoço. Esse povo, a Sueli já está fazendo almoço, já está com um negocinho lá de cozinheira. Mas nem todas as mulheres estão fazendo almoço agora, né? A gente precisa liberar, porque senão a gente não vai ter almoço em casa hoje. A minha está Vou aqui. fazer almoço. Hã? Eu vou fazer almoço. Você não vai, não. Você não vai, não. A minha cozinha. Ali sai. Ela não quer comer a lição. A minha cozinheira está aqui do lado, eu preciso liberar ela. Então, nós vamos orar para encerrar o nosso estudo. Menos, Mário. Oi, o Jessé? Jessé que você falou? A Covid está mais segura que a comida da Mari. Tá mesmo. A comida da Mari é meio complicado. Não é nada assim, Mari, contra você. A gente continua te amando apesar disso, né? Você é muito bom em outras coisas, mas cozinhar e cantar, isso Deus não te deu. Então, vamos encerrar a nossa escola dominical. Dona Neuza Baldson, deixa eu tentar abrir o microfone da senhora. Não estou conseguindo. Dona Neuza, abre o microfone da senhora, fazendo um favor. Não está dando certo aqui, não. Agora abriu. Dona Neuza, a senhora pode orar para a gente encerrar a nossa escola bíblica dominical? Posso. Então tá. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade que temos dado de ouvir a tua palavra, até nos nossos lares, Deus, através de longe dos nossos irmãos, Deus, possamos ouvir a tua palavra, para conforto, para o nosso conforto espiritual, Deus. Nos dê um dia de paz e saúde na tua presença. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Jessé, André está falando aqui que não sabe se é você ou seu pai que está aí. Está muito mais parecido agora. Rostinho mais cheinho. Mas não cheguei a tanto ainda. Mas o rostinho está mais redondinho, está igual o rosto do seu pai agora, Jessé. Sueli. Oi, Su. Ei. Sueli. Aqui apareceu, deixa eu aparecer meu nome do Getúlio, apareceu iPhone de Valnei, ó. Aqui, ó. Eu tentei tirar. Boa tarde, gente. Boa tarde. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Daniel. Você ficou calado hoje, hein, Daniel? Eu cheguei um pouquinho atrasado, então tem que ficar... Bom dia. Bom todos. Até a noite, se Deus quiser. Até a noite. Bom dia, eu vou comer, que estou com fome. Tchau, gente. Até de novo. Bom dia. Bom dia, Su. Bom dia, Soninha. Bom dia, Déborazinha. Lelena, seu bolo está guardado. Obrigada. Obrigada, tchau. Gravou tudo aqui para mim. Bom dia, dona Joselita, dona Maria Nadir. Bom dia, Fernando. Hoje você falou pouco, hein, Fernando? Quero ver no domingo que vem falando mais. Tá. Sim, Helena. À noite, eu convidei uma amiga para participar do culto à noite. O nome dela é Conceição, tá? Conceição. É uma amiga minha. Tá? Então tá bom. Que Coloca lá bom. Então tá bom. Então tá. Boa noite, Andréia, dona Neuza, boa noite, dona Marlene. Boa noite. Não, bom dia. Bom dia. Você está falando boa noite. Tchau, gente.
Tchau. Tchau. Tá. Bom dia, dona Linéia. Está gravando até?